Imagina só, em plena perseguição romana, dois meninos simplesmente largam a sala de aula para enfrentar um império. Essa é a história impressionante da coragem dos santos Justo e Pastor, dois jovens mártires cuja fé, de verdade, abalou o poder de Roma. E a pergunta que fica, que vai guiar a nossa conversa, é essa: como é que duas crianças, com mais ou menos 9 e 13 anos, puderam desafiar a máquina implacável do Império Romano? A resposta, olha, ela revela uma força que com certeza não é deste mundo. Para a gente entender essa coragem toda, a gente precisa voltar no tempo, lá para o ano de 304 d.C. O imperador Diocleciano tinha começado a chamada Grande Perseguição, e o quarto édito era claríssimo: todos os cidadãos, sem exceção, tinham que sacrificar aos deuses romanos. Se recusar, significava tortura e morte. E na Espanha, o responsável por executar essa ordem era o governador Daciano, um homem conhecido pela crueldade. Ou seja, o palco estava montado por um confronto que não tinha como evitar, entre a idolatria do Estado e o primeiro mandamento. Então, vamos mergulhar na jornada deles. E não é uma jornada de quilômetros, não, mas sim uma jornada de fé, que o levou da sala de aula direto para a coroa do martírio em uns poucos, mas muito decisivos passos. Pois bem, Justo e Pastor eram apenas estudantes na cidade romana de Complutum, que hoje é Alcalá de Henares, na Espanha. Eles foram criados numa família cristã muito devota. Então, a notícia da chegada de Daciano e da ordem de sacrificar aos ídolos foi o chamado deles. E a tradição mais forte nos conta que eles não ficaram esperando para ver o que ia acontecer. Não. Eles tomaram a iniciativa. E o que eles fazem em seguida, nossa, é de um simbolismo incrível. Eles simplesmente jogaram no chão as suas tábuas de escrita. E isso não foi um ato de rebeldia contra o estudo, nada disso. Foi uma declaração muito profunda. Basicamente, eles estavam escolhendo a sabedoria da cruz em vez da sabedoria do mundo, afirmando que a verdade de Cristo era muito maior que qualquer promessa de futuro que a sociedade romana pudesse fazer. Eles foram lá e se apresentaram por conta própria no tribunal. Daciano, imagino, ficou chocado e tentou de tudo. Primeiro, a violência. Mandou que fossem açoitados sem dó. Só que, para surpresa dele, os irmãos só davam força um para o outro. Frustrado, ele mudou de tática, tentou a persuasão, ofereceu presentes, brinquedos, prometeu um futuro brilhante. E os dois rejeitaram tudo, firmemente. Olha, Daciano se viu derrotado, humilhado pela firmeza daquelas duas crianças. Ele ficou com medo de que uma execução em público pudesse até causar uma revolta. Então, a ordem foi levá-los para fora da cidade e decapitá-los em segredo. Mas o que vem a seguir é simplesmente extraordinário. Em vez de medo, em vez de choro, os meninos reagiram de um jeito que desafia qualquer lógica humana. Os relatos dizem que eles foram para a morte cantando, felizes da vida, transformando o que deveria ser um momento de terror num verdadeiro triunfo da esperança cristã. É uma história que comove, né? Mas a pergunta continua no ar. Como? Como isso foi possível? De onde veio essa força que parece sobre-humana? É agora que a gente vai fundo para entender o segredo dessa fortaleza toda. A resposta, gente, está nas virtudes teologais, aquelas que Deus mesmo coloca na alma. A fé deles ficou claríssima na confissão pública, sem hesitar um segundo. A esperança brilhou naquela alegria diante da morte, que para eles não era o fim, mas a porta para o céu. E a caridade, o amor a Deus acima de tudo, foi o grande motor que os levou a preferir a morte a cometer o pecado da idolatria. E essa graça de Deus não anula a natureza deles. Ela a aperfeiçoa, permitindo que eles vivessem as virtudes cardeais de um jeito heróico. Pensa bem, foi um ato de prudência gigantesco escolher o bem eterno em vez da vida aqui na terra. Foi um ato de justiça dar a Deus a adoração que só a Ele pertence. A fortaleza deles para aguentar a tortura nem se fala, é evidente. E a temperança brilhou quando eles rejeitaram todas aquelas ofertas tentadoras de Daciano. E tudo isso nos leva para aquele paradoxo central do cristianismo, que São Paulo expressou de forma brilhante. Justamente a maior fraqueza natural deles, a fragilidade de serem crianças, virou o palco onde o poder de Deus brilhou com mais força, de forma clara e gloriosa. Ok, se a gente pudesse resumir, destilar essa história toda em uma única lição, uma pílula de sabedoria, qual seria? É aqui que a gente chega no coração da nossa reflexão. Então, fica a pergunta: qual é a grande lição? É simples e, ao mesmo tempo, profundíssima. A santidade não tem idade.
A história de Justo e Pastor grita pra gente que a coragem de verdade não vem da força física, não vem da experiência de vida, não, é um dom da graça. É essa resposta de amor que nos torna capazes de confessar a verdade sem medo e de amar a Cristo acima de tudo, até mesmo da nossa própria vida. Tá, mais uma história de 1700 anos atrás, o que isso tem a ver com a gente hoje? Vamos ver como o testemunho deles é um verdadeiro remédio para os males do nosso tempo. Pensa só. Contra o relativismo, que diz que cada um tem a sua verdade, eles morreram por uma verdade com V maiúsculo. Contra essa cultura do medo de ser cancelado, eles dão o exemplo da coragem de testemunhar em público. E contra o materialismo, eles nos mostram com a própria vida que os bens espirituais vêm sempre em primeiro lugar, muito acima dos bens temporais. E aqui a conexão é brilhante, percebe? O Império Romano não dizia deixe de crer em Cristo. Não, ele dizia creia em Cristo, mas adore os nossos deuses também. Era uma imposição forçada de misturar as coisas. Hoje, a ditadura do relativismo, como o Papa Bento XVI chamou, faz uma pressão parecida para que os fiéis aceitem uma mistura moral e religiosa, para diluir a fé e se encaixar na cultura dominante. Aquele não que os meninos disseram para Daciano é exatamente o mesmo não que a consciência católica é chamada a dizer hoje. O testemunho deles, no fim das contas, não é só uma história bonita para a gente admirar, é um chamado à ação para cada um de nós. E com isso, a história deles nos deixa com uma pergunta bem direta para a nossa vida. Onde é que na minha vida, no meu dia a dia, no trabalho, na família, com os amigos, onde é que eu sinto medo de testemunhar a verdade? O exemplo desses dois meninos nos convida a um exame de consciência bem profundo sobre a nossa própria coragem. E a gente termina essa reflexão não com um resumo, mas com uma oração, inspirada na própria liturgia da Igreja, para que o exemplo desses jovens mártires nos inspire. Ó Deus, que destes aos santos meninos Justo e Pastor a força para confessar o vosso nome, concedei-nos por sua intercessão a graça de vencer todo o medo do mundo e de testemunhar a vossa verdade com coragem, alegria e caridade. Amém.